Você tem dificuldade em física? Já precisou de aula particular ou não entende muito bem o que seu professor fala? Isso pode acontecer por diversos motivos, desde a interpretação de texto num exercício, até falta daquela matemática básica que muitas vezes não fica bem sedimentada no nosso ensino fundamental. Eu posso fazer com que você crie confiança para resolver exercícios de física e entender o que o professor está passando no quadro. Ou mesmo, se você está com vontade de aprender física, essa aqui é uma ferramenta que você não precisa saber nada antes. Essa proposta que eu vou fazer é para você que já teve dificuldade em física, já precisou de aulas particulares, ou que está aí com dificuldade para passar de ano, que dá uma enroscadinha num trimestre ou outro. Se você já domina física e está procurando um curso em que vai ser só resolução de exercício e a gente pegando coisa cada vez mais aprofundada, isso não é para você. Eu ainda não tenho esse suporte. Durante 14 anos, eu trabalhei dando aulas particulares para alunos que apresentavam dificuldades em física. Essas dificuldades, elas vinham pelos mais diversos motivos, desde a falta em matemática básica até uma dificuldade de interpretação de texto ou de visualizar de fato o problema que estava pedindo. Além disso, eu já dei aula em colégio durante 6 anos e consegui perceber dos meus alunos a dificuldade nas minhas avaliações. Eu consigo saber onde está a principal dificuldade na hora de resolver um exercício, se é na hora de montar a conta, se é na hora de resolver a conta, ou mesmo de entender o que o problema está pedindo. Meu nome é Jonas Pinheiro, eu sou doutor em Física pela Universidade Estadual de Londrina, e desde o primeiro momento em que eu tive contato com a educação, que eu comecei a dar aulas particulares, eu comecei a trabalhar dentro de sala de aula, eu me apaixonei pela educação, eu me apaixonei pelo ensino, e quis entender o porquê que alguns alunos têm mais facilidade para entender a matéria e outros nem tanto. Com todo esse tempo de acompanhamento, eu criei um método para facilitar essa aprendizagem, para ser um reforço escolar para quem está precisando de reforço, para quem não está conseguindo acompanhar a matéria de forma normal, ou mesmo para ensinar aqueles que querem aprender física, mas que muitas vezes parece que o bonde já está andando. Parece que o seu professor já começa a falar de quantidades que são básicas, mas que é muito difícil de entender e de começar a visualizar aquilo, entender o que está acontecendo. O meu desafio foi tornar uma aula online, foi fazer com que uma aula online se parecesse o mais possível com uma aula particular. Porque na aula particular, o professor está acompanhando ali a sua resolução de exercício, o professor consegue diagnosticar onde que está o problema da sua aprendizagem. Porque se ele pede para você fazer um exercício e vai acompanhando, no momento que você enroscou, pode ser na hora de ler o texto, pode ser na hora de interpretar, pode ser uma continha que você fez errado, ele vai conseguir te parar ali e falar, ó, tem certeza? A gente pode começar de novo, isso aqui não é assim que faz. Então a ideia era trazer essa experiência para o digital. Só que o digital, o maior problema dele é que o aluno acaba sendo um agente passivo no processo. Como assim? Se você procurar matéria de física, se você procurar um conteúdo, se você chegar lá no YouTube e jogar cinemática, vai ter muita aula, vai ter muitas e muitas e muitas aulas de cinemática. Mas qual que é o ponto? Você vai sentar, vai assistir a aula, vai tentar absorver o que o professor está falando e vai ficar por isso. Então você acaba sendo um agente passivo na aprendizagem. E isso traz diversos problemas. Acaba sendo muito diferente de sala de aula, porque em sala de aula você precisa resolver exercícios, o professor vai estar constantemente diagnosticando o que está acontecendo e você vai estar tentando reparar esses pequenos erros ou essas pequenas defasagens que vão aparecendo pelo caminho. Para que você tenha uma ideia de como é que funciona, acompanhe isso aqui. Bom, uma das primeiras coisas que a gente aprende em física, que eu resolvi usar de exemplo aqui para esse material, é o movimento uniforme, que relaciona a distância que um corpo percorre durante um certo tempo, andando a uma certa velocidade constante. Então, vamos acompanhar aqui a equação do movimento uniforme, né? Onde S é a posição final em que o móvel está posicionado, S0 a posição de onde ele saiu, a localização de onde ele saiu, V a velocidade que é constante, a taxa com que ele se move, e o tempo, que é o tempo cronometrado ali. Então, se um corpo sai de uma certa posição, ele sai de um S0 e chega numa posição S, andando com uma certa velocidade, e leva um certo tempo t para fazer isso. Vamos acompanhar aqui a resolução de um probleminha que eu separei de exemplo. Então, uma pessoa, como dito, caminha com uma velocidade constante de 1,5 metros por segundo, partindo de uma posição inicial de 2 metros. Após caminhar uma certa distância, ela atinge a posição de 11 metros. E aí traz a pergunta do exercício: quanto tempo durou esse deslocamento? Então, existem várias formas da gente primeiro olhar para esse enunciado, tá? Uma coisa interessante, que eu acho bastante interessante, que ajuda muito, é desenhar. Então, uma pessoa saiu de uma posição inicial de 2 metros, tem uma pessoa aqui, e ela anda com uma velocidade constante de 1,5 metros por segundo, e depois de certo tempo, que é a pergunta do exercício, ela chega na posição 11 metros. Então, com isso, a gente consegue olhar para aquela equação e tirar as principais informações. Então, eu sei que ela chegou na posição 11, eu sei que ela saiu da posição 2, eu sei que a velocidade era constante e de 1,5 metros por segundo, e a pergunta do exercício era o tempo. Sendo a pergunta do exercício o tempo, eu vou pegar a equação do movimento uniforme e vou isolar o tempo.
eu vou isolar ele, eu vou deixar ele sozinho, porque é o que eu quero obter. Então a primeira coisa que eu vou fazer, todas essas manipulações, toda essa álgebra, toda essa matemática que a gente precisa para resolver o exercício, a gente vai estar tratando aí durante o curso. Então eu vou passar a posição inicial para o lado de lá, para tirar ele de perto do t. Isso aqui vai ficar S menos S0 igual a V vezes t. Agora, para deixar o t sozinho, eu só preciso passar o v para lá. Se o v está multiplicando, ele passa dividindo. Isso aqui fica t igual a S menos S0 dividido por v. O que falta? Encontrei o tempo, mas falta eu substituir os valores. Tá? Então eu tenho que a posição final era de 11 metros, a inicial de 2 metros e a velocidade com que ele se locomoveu foi de 1,5 metros por segundo. Então isso aqui vai dar 11 menos 2, 9, dividido por 1,5. Vamos fazer essa conta? 9 dividido por 1,5. Para tirar essa vírgula, eu vou multiplicar os dois lados por 10. O que eu faço de um lado, eu posso fazer do outro. Então isso aqui vai ficar 90 dividido por 15. 15 vezes 1. 15 vezes 2, 30. 3, 45. 4, 60. 5, 75. Vezes 6 dá 90. Então 6 vezes 15, eu tenho 90 sem resto. Eu sei que o tempo que ele levou foi de 6 segundos. E agora qual que é a ideia? Por que eu fiz essa resolução? Para que você pegue um papel e uma caneta. Então a proposta é essa. Para aprender, você precisa pegar um papel e uma caneta. Olha para esse enunciado. Você vai fazer a leitura, você vai fazer a interpretação e tentar resolver. E a ideia é você pausar o vídeo, separar essas quantidades, chega até onde você conseguir. Então pausa o vídeo, tenta fazer, faz a mesma coisa que eu fiz, separa as quantidades, desenha o problema. E se você travar ou se terminar, aí dá play no vídeo para que a gente termine isso junto. Então vamos lá, pausa o vídeo e tenta. Então voltando, primeiro eu vou fazer a interpretação do exercício com você. Um entregador parte da posição 10 metros e chega à posição 34 metros após 6 segundos de deslocamento com velocidade constante. E aí a pergunta, qual foi a velocidade média durante esse trajeto? Obviamente a gente vai usar aí a mesma equação que já foi passada, né? O tema da aula, movimento uniforme. Então vamos fazer o desenho. Um entregador, aqui está a posição 0, ele parte da posição 10 e chega na posição 34. As informações que eu tenho é que a posição inicial é 10 metros, a posição final 34 metros, o tempo que levou foi de 6 segundos e a velocidade foi de... A velocidade é exatamente a pergunta. Qual foi a velocidade média durante o trajeto? Então ela é o que a gente quer obter. Qual equação relaciona posição inicial, posição final, velocidade e tempo? A gente vai partir da mesma equação do movimento uniforme. Então S igual a S0 mais VT. Agora pausa o vídeo de novo. Como a gente sabe, como você sabe, eu sei que a velocidade é o que a gente quer obter. Pausa o vídeo e isola a velocidade. Faz aquele procedimento de deixar a velocidade sozinha na equação para depois só substituir os valores. Então pausa o vídeo e tenta. Vamos lá? Então, eu quero deixar a velocidade sozinha. A primeira coisa que eu vou fazer mais uma vez é passar o S0 para lá, subtraindo. Isso vai ficar igual a V vezes T. O T está multiplicando V, ele passa para o outro lado, dividindo. Então eu tenho que V é igual a S menos S0. Percebam que tanto no outro quanto agora eu inverti o lado. E o T passou dividindo. Tá? Então V igual a S menos S0 dividido pelo tempo. Mais uma vez, pausa o vídeo, substitui os valores e finaliza o exercício. Vamos lá? Então eu tenho que V, a velocidade é a posição final menos a posição inicial, dividido pelo tempo. Então, posição final 34, posição inicial 10, o tempo é 6. Aqui eu vou ter um valor de 24 dividido por 6, isso dá 4 metros por segundo. Se você ainda não conhece essas unidades, essas quantidades e tudo, não se preocupa. A ideia é mostrar como que funciona a dinâmica de você estar pausando o vídeo e estar tentando, porque é isso que de fato vai fazer com que você aprenda. A ideia de você estar pausando o vídeo, de você estar tentando fazer exercícios mais simples por conta própria, isso vem de um método que eu fui desenvolvendo com o tempo, que se chama CTI. Ele é composto por 3 fases: consciência, tutorial e independência. A fase da consciência é aquela fase normal. É como se você estivesse dentro da sala de aula, você estivesse assistindo um vídeo do YouTube e o seu professor está ali, explicando a matéria, explicando como funciona, explicando os conceitos, associando conceitos. Um vídeo do YouTube pararia por aí. Mas a ideia é a gente ir depois disso para a fase tutorial. E por que eu chamo de tutorial? É dado um desafio para você, onde você vai tentar resolver,
No momento em que você travar, no momento em que você não conseguir seguir adiante, você continua o vídeo e eu vou fazer o próximo passo. Se você tentar fazer pequenos passos, se você sempre acompanhar o que está sendo feito na aula de passo em passo, eventualmente você vai terminar esse exercício, não por conta própria. O segundo, você já vai ter um pouco mais de confiança naquele mesmo passo em que você parou. E isso faz com que esse conteúdo, isso que foi aprendido, vá sedimentando cada vez melhor. E disso a gente vai para a terceira fase, que é a fase de independência. A fase de independência é onde você vai pegar um exercício e tentar fazer de forma completamente sozinho ou sozinha. Então a ideia é construir esse conhecimento. A consciência, você vai assistir o conteúdo, você vai entender o que está sendo dito. Na fase tutorial, você vai aplicar o que está sendo dito, mas com certa ajuda. E na fase de independência é onde você vai colocar isso realmente à prova para testar e sedimentar e gravar esse conteúdo na sua cabeça. E tudo isso, para acompanhar esse método, você só vai precisar de um dispositivo para assistir, no caso uma TV, um computador, um tablet, um celular, em que você pode ir pausando o curso, um papel e uma caneta. Eu recomendo usar um caderno, a gente vai falar um pouquinho disso dentro do curso e tudo, mas a ideia é, você está sempre fazendo, você está sempre acompanhando, não é necessário ficar tomando nota, porque uma vez visto e aplicado, você já sabe resolver exercícios semelhantes e até exercícios mais difíceis. Então a ideia, a proposta do Acorda para Física, que é o nome do projeto, né, é o nome do curso, é o nome daquilo que eu fui criando com o tempo e que eu fui pulindo para fazer com que você, independente da sua instrução em física, conseguisse aprender. Então a base é você estar sempre fazendo os exercícios conforme o curso passa, está sempre se avaliando, e nisso você aprende a estudar. Não vai funcionar se você sentar e assistir esse projeto todo como sendo um agente passivo. Se você sentar e só assistir as aulas seguidas e eu falando, vai demorar muito mais para que você consiga de fato entender e dominar o conteúdo. Esse curso, eu montei ele baseado no módulo 1, que é um módulo puramente matemática, ou seja, desde soma, subtração, multiplicação, divisão, exponenciação, é um módulo só de matemática. E para que isso serve? Porque depois, quando a gente estiver falando de física, no módulo 2, 3, 4 em diante, se faltar alguma coisa dessa matemática que muitas vezes não foi muito bem aprendida no nosso ensino fundamental ou até no ensino médio, você pode voltar para a aula em que isso foi tratado e usar isso como base para acompanhar as aulas de física de fato. Então o módulo 1 é matemática. O módulo 2, eu montei ele como sendo fundamentos para aprender física. Não necessariamente a gente vai falar diretamente de física. Eu não vou já no módulo 2 começar a falar de cinemática, mecânica, lei de Newton. Não. A ideia é, a gente vai falar de notação científica, como atribuir um valor a uma variável, plano cartesiano, algarismos significativos ou como arredondar. Então a gente vai estar usando isso o tempo todo para que funcione nos próximos módulos. Então a gente primeiro vê quais são as defasagens possíveis que um aluno pode ter para aprender física, para depois a gente ir para o conteúdo. Acabou o módulo 1 e 2, começa a física. Então o módulo 3 vai ser mecânica, módulo 4 ondulatória e assim por diante. E aí eu vou cobrir toda a física do ensino médio nesse formato de aula. É uma aula interativa em que você vai assistir um pedaço, vai pausar o vídeo e vai continuar vendo. Além disso, além dessa proposta toda do Acorda para Física de aprendizagem, eu vou estar disponibilizando a participação de um grupo no Discord, onde os alunos vão poder se conversar, trocar experiências de aprendizagem, trocar conteúdo, trocar vídeo, trocar resolução de exercícios. Então a ideia é sempre um estar ajudando o outro ali dentro dessa comunidade. E aí, como eu estou começando agora, uma forma de eu me aproximar de vocês, uma forma da gente conseguir manter uma comunicação constante, eu saber de fato quais são as necessidades dos alunos, é que os primeiros 20 alunos vão poder me mandar exercício que está tendo dificuldade, ou seja, o seu professor lá foi usar um exercício de exemplo, o seu professor ele passou uma lista de exercícios que você não está conseguindo resolver. Se você mandar isso para mim, eu vou postar na mesma semana a resolução desses exercícios. Então a ideia é, você teve dificuldade, você está aprendendo física pelo Acorda para Física, você manda para mim, eu vou fazer essa resolução com passo a passo no vídeo e vou estar postando isso dentro da plataforma. E aí a ideia é a seguinte, uma aula particular de física hoje em dia custa em torno de 100 a 150 reais. Se você for fazer 2 conteúdos que sejam, vamos supor que você precisa revisar cinemática e mecânica. Cada um desses conteúdos vai precisar aí de 2 aulas. Jogando no valor de 150, você vai ter 2 encontros com um professor de 2 horas cada um. Cada um desses encontros vai custar cerca de 300 reais, 250, 200, que seja. Mas você vai estar tendo 4 horas de contato com esse conteúdo, para tentar resolver uma defasagem, para tentar resolver uma dificuldade sua, que muitas vezes vem lá do ensino fundamental. Então, é um valor grande investido para pouco tempo. Se a gente for pegar a quantidade de aulas que eu tenho dentro aí do Acorda para Física, pelo menos quando tudo estiver publicado, o módulo 1 e o módulo 2 já estão prontos, e aí eu estou seguindo agora numa ordem meio lógica de matérias, para que isso seja terminado até o Enem desse ano. Então, se a gente for pegar toda essa quantidade de aulas, são cerca de 49 aulas na primeira parte, na parte básica,
e mais 45 na parte de aprofundamento, que são as matérias menos recorrentes do Enem e assim por diante. Então, chutando baixo, né, vamos jogar aí 80 aulas de meia hora cada um, você vai ter 40 horas só de conteúdo, fora o módulo 1 e 2. Então, junta essas 40 horas de conteúdo com a comunidade no Discord, que eu poderia ir para acompanhar isso, para fazer essa mediação. Eu poderia estar cobrando tranquilamente R$100 por mês, R$50 por mês, para que eu esteja acompanhando, eu esteja moderando isso. E aí, se você fizer a compra do Acorda para Física, você vai ter uma participação vitalícia nessa comunidade. Além dessa resolução de exercícios que eu vou estar aí postando toda semana. Então, você mandou, sei lá, na quarta-feira, na próxima terça-feira ou no final de semana, eu vou estar disponibilizando um compilado de resolução de exercícios que os alunos estão me mandando, que eu nem sei precificar. Eu não sei colocar um preço nisso. É um serviço que, se alguém pedir para eu fazer, se alguém pedir para eu estar resolvendo lista de exercício, eu não vou saber colocar um preço. Então, se a gente for juntar tudo, vai ter um valor bem alto, mas eu vou estar disponibilizando tudo isso por R$497, da forma que você preferir pagar, Hotmart parcela, a gente consegue aí deixar o que fica mais confortável para você fazer parte disso. Então se matricula e seja bem-vindo. Acorda para Física.